Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash. Terça-feira, 10 horas e 36 minutos, 1º de 6 de 2022, que vem a junho. Eu acredito num mês verde, muito positivo, favorável às nossas operações. Contem com o professor Wagner Caetano hoje sempre. Seguimos juntos nos bons e maus momentos, no céu de brigadeiro e também nos mares turbulentos, sempre com serenidade, né, conseguindo driblar aí as adversidades, fazendo operações com sucesso ao longo do tempo. Pessoal, eu vou começar os trabalhos de hoje falando aqui do racional no mini índice, né? Está em leve alta. Lembrando que a gente começou essa ideia no mês de dezembro e completamos 6 meses. Eu calculo aí uns 125 pregões, erramos 4. E hoje eu acho que a gente vai acertar de novo. Eu falaria em compra 112. A gente sempre pega o momento, né? Então 112 seria a compra. Tem uma pressão compradora até maior, é uma das razões. Professor, onde que você colocaria o alvo desse racional, né? Simulando uma transmissão, uma imersão, um desafio, uma aula? Uma das motivações, né? Eu entendo que há aqui um triângulo acionado. Interpreto também esse desenho como sendo tirar o som aqui, que fica sempre melhor, né? Um ombro, cabeção, ombro invertido. Neckline, a gente pode considerar aqui o 112,465. Correto? Cujo rompimento projeta pelo menos aqui o 113,680. Não hoje, né? Mas eu penso que a gente pode considerar pelo menos aqui uma busca por 112,500, um pouco acima desse patamar. Vamos ver se a gente acerta mais esse racional. No caso, hoje estou tomando aqui The Melancia Edition Red Bull. Houve um pullback, quase tocou o topo anterior e a média de 21. Está a mínima foi marcada na média de 5 e o 113,680 juntamente, né, entre 113,400 e 113,680 é uma zona de batalha importante, né, entre ursos e touros. E sim, eu acredito no fechamento do gap até a sexta de 115,715. Ainda acredito. O livro bege de hoje será um dos pontos altos. A gente tem reabertura na China, né, sendo materializada e pode retroalimentar este processo. Aqui nós temos uma simetria no BOVA11 amplamente orientada para alta, no meu entendimento e interpretação dos fatos. $117,22 é o alvo para junho, na minha opinião. Às vezes, né, a gente traz, queridos, aqui um estudo, uma projeção, alguma coisa assim, e nem sempre estamos plenamente convictos, assim, lembrando sempre, né, a gente está falando de renda variável. Mas eu estou muito otimista, por exemplo, sobre o Ibovespa 121,630 em junho, muito otimista. Se a gente for contar pregões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pregões. De repente, já pensou chegar até meados de junho nesse patamar? Não, é uma ideia, é uma hipótese.
Aqui a gente tem o dólar, novamente ele se aproxima, toca, né, a média de 5. Acho que é interessante ficarmos atentos, mas por enquanto seguimos na venda, né? Fizemos a rolagem ontem. Um movimento bastante enigmático aqui no fundo, né? Eu colocaria essa região aqui de 4.800 como sendo bastante importante. Até um divisor de águas entre a compra e a venda. Mas até com a pressão, os estrangeiros tinham 13 bi de saldo positivo, negativo no mercado de ações, reduziram para um pouquinho acima de 8, né? Então, vocês acompanham lá no informe cenário ou no Telegram, eu sempre comento sobre isso. Então aqui nós temos uma reta. Eu acho que, por exemplo, né, se ele trabalhasse, fizesse um pullback e penetrasse essa LTB e as médias, provavelmente viria para a mínima do dia. É um movimento que eu penso que será materializado, que ocorrerá. Dei um F25 ontem num dos stories que eu gravei para o Instagram. Eu dizia que temos aqui, apesar do movimento anterior ser curto, nós temos aqui um Piercing Line Pattern, padrão penetrante, e a nuvem negra, que é o padrão contrário. E não sustentou o preço acima de 12.375. Ah, mas hoje está subindo um pouco. Mas está trabalhando na base, né, na parte baixa desse Marubozu, né? Aqui temos Gerdau. Gerdau deve subir gradual e lentamente, porém de forma constante. Eu não acredito numa grande correção de curto prazo. Enfim, a nossa maior posição em bolsa, quando forem calcular o médio, tem que descontar dividendos. Então, estou otimista. É uma ação de guarda, precisa de fluxo para desenvolver. Localweb é uma das candidatas. O que nós combinamos aqui, né? Que com o mercado firme ali, 113, 114 mil pontos, nós teremos ativos extras, principalmente se o dólar ajudar, né? Pelo menos 2. E a 115, 116, algumas trocas na carteira. A Localweb é a candidata, eu quero ver como ela reage, né? Se realmente for materializado essa apreciação de preço que a gente imagina. Melnik me passa um otimismo muito grande. A própria simetria curta aqui remete a 4,50 logo no início de junho. Cury também tem uma simetria de alta, fazendo um pullback aqui. Se ela respeitar as médias, provavelmente nós teremos um pivô de alta no rompimento de 6,88. Tem um desenho altista, né? Simetria, né? Eu diria que é possível identificar, inclusive, um ombro cabeça-ombro invertido, né? Aí China 11. Eu falei de um racional de compra a 5,70, 5,65, 5,75 para entregar a 6,36. Acredito que nós tenhamos sucesso nessa ideia, que é uma busca aqui pela máxima anterior. Caso tenhamos realmente fechamento firme hoje, esse gap ele ganha força como sendo de fuga, apesar do volume ser baixo. Aí Vale, né? Hoje entre Petro e Vale, eu compraria a Vale, tanto para tiro curto quanto médio prazo, ou swing trade típico de 3 semanas a 3 meses, né? Gap para puxar preço como imã, 87,20 é o ponto a ser batido, foi o que derrubou a Vale na virada de abril para maio. E aí temos Petro, né? Petro
Aquela história que eu costumo comentar. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas como eu não sou, tenho N alternativas. Até no próprio setor, como Enalta, Prio e RRP3. Small 11. O ativo tem uma configuração de alta. Ele corrige a oportunidade. Penso que fecha positivo ainda nesta quarta. Na verdade, hoje é quarta-feira, né? Eu viajei na maionese. Falei terça no início do programa, isso porque eu nem bebo. O índice de energia elétrica. Ele preencheu a simetria em W, a 85648. Vejo aqui um ombro, cabeça ombro invertido, além disso, um arame, mulher grávida em japonês. Índice de consumo, por onde passa a chave de tudo, na minha humilde visão, que podemos traçar aqui. É uma cunha, né? Busca pela parte alta é o caminho mais natural no curto prazo. Os volumes ontem foram interessantes. Nos índices nem tanto, mas em alguns ativos, né? Professor, segundo ombro aqui está muito disperso, tal. Isso anula o padrão? Não anula, mas enfraquece. Não. Índice de materiais tem ajudado com o IFNC a puxar o preço do Ibov para cima. Eu entendo que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido em desenvolvimento, com alvo a 6863 para junho. Qual é o teu grau de convicção, de otimismo para esse movimento ser concretizado? Muito alto. Quando está enrolado eu falo, não estou tão seguro. É a mesma coisa do IFNC, minha expectativa de busca por 11,643, simetria em U, né, é muito alta. Virada de mês. Certo? Aí nós temos aqui positivo. Precisa dar uma resposta em um ativo de fluxo, é candidato a ser trocada, mas assim, você vê fundamentos descontados. O ativo tem um volume, diminuiu, né, muito. Esse é um ponto de preocupação, sim, a redução de volume. Eu não vou negar. Volatilidade histórica muito estável, mas se as bandas de Bollinger estão justapostas. Se pega uma barra aqui de 5, 6% de alta, explode o ativo. Mas é uma candidata potencialmente a uma troca, sim, assim como é BPAC. Dificilmente BPAC será trocada. Eu creio que ela siga o fluxo. Tem mais chance em positivo, mas a gente tem já onde que nós, em que ponto do Ibov como referência nós possamos fazer essa movimentação. Sambi 11 é mais uma candidata a sair da carteira também, né? E essas mudanças que a gente pretende fazer entre 115 e 116 mil pontos não é necessariamente por ativo do mesmo setor. Como eu recebi essa pergunta via e-mail, via direct também, eu já estou respondendo aqui coletivamente. Né? E hoje, né, você pega ativos como Itube, correções são oportunidades, tem 2804 como alvo de curto prazo, Itaúsa, minha melhor opção, meu melhor pensamento para bater renda fixa, né, quando o ativo paga dividendos, desconta aqui do preço do ativo, então distorce um pouquinho o gráfico. Né? Aqui o ponto é 9,59. Que separa o joio do trigo por quê? É um acionamento ou não de pivô, né? Tem uma cara aqui de mastro bandeira, apesar de ser movimento intermediário. Então, opção para renda fixa, aí nós temos Bradesco. Hoje, né, quem tem uma ação como Bradesco e Tube, é interessante para administrar, mas entrar nesse momento, eu não entraria. Eu prefiro, por exemplo, siderurgia ou varejo, enfim, setor imobiliário. Porém, entretanto, todavia, como eu costumo falar, é um setor da IFNC, o setor financeiro deve ajudar nessa puxada da nossa bolsa e esses ativos devem continuar subindo, sim.
Provavelmente de uma forma mais lenta, né? Ou até podem acelerar, mas não na proporção de uma ação do setor imobiliário, de siderurgia, ou varejo, ou de shoppings, por exemplo, de consumo, enfim. Esse movimento em BBS3, muito interessante, teste do topo anterior. A minha interpretação é que a escalada continuará. Eu recebi essa pergunta de duas pessoas também no final de semana. Professor, dos bancos grandes, a gente sabe que você está em SAMB, está em BPA, que são carteiras públicas, mas assim, dos bancões mesmo, né? Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, qual que você compraria? Se eu pudesse escapar um pouquinho da pergunta, eu compraria Itaúsa, mas tivesse que ser um dos três, especificamente compraria Banco do Brasil. Aí temos aqui B3SA3. É uma ação que eu trabalharia na ponta compradora, mas não por opção. Se eu fosse obrigado a escolher entre a compra ou a venda. Mas não é uma ação ruim, não. Tem até um mastro bandeira informação, pico de volume. Agora, Ambev eu prefiro renda fixa, né? Eu sei que muita gente tem Ambev, por isso que eu estudo. Mas, por exemplo, entre Ambev e renda fixa, eu prefiro renda fixa. Eu quero um ativo de guarda. Pô, tem Sanepar, tem Itaúsa. Eu não compraria a Ambev. Nesse momento, né? Ok? Queridos, agora o mini índice está indo bem, de acordo com o nosso racional. O que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Pessoal, só para... Eu não quero aqui me vangloriar de fazer nada, de falar que nós somos... Na verdade, eu vou falar assim, nós somos diferentes de tudo, diferente de todos, né? Eu tenho, como vocês sabem, negócios no mercado imobiliário, além da Bolsa, né? Aqui na Bolsa eu tenho uma equipe maravilhosa, só tem elogios e tal, mas o mercado de construção... Vamos dar uma olhada no livro de ofertas aqui, ele é dose, né? Então, por exemplo, hoje, além de você ter aumento de material, a mão de obra está muito escassa, né? Então, por exemplo, professor Wagner Caetano, independente do... Nós temos um compromisso até os 26 mil pontos. Vocês já viram reclamar alguma vez que eu estou cansado, que eu estou desanimado, que eu estou doentinho, fazer drama? Nunca. Nunca viram e não vão ver. Bom, se bem que a questão de saúde é uma questão... A gente procura cuidar da saúde física e mental, mas tipo de reclamar, fazer drama, eu estou cansado. Nunca. Aqui é faca na caveira, né? O professor não é de vidro. Aqui é fúria, né? É um compromisso, independente do quanto eu tenha que trabalhar, colocar dinheiro para manter a empresa, eu vou fazer. Porque eu firmei um compromisso. E eu não firmei um compromisso via contrato, é na palavra. Hoje a gente tem profissionais que chegam para você, exigem uma série de coisas, não querem refazer trabalhos. Eu tive um caso agora de manhã, sabe o que eu falei? A pessoa que tinha um compromisso comigo não vai cumprir os compromissos. Eu falei, olha, se a pessoa acha que é um mestre de obras, né, que é o correto, a gente tem uns 5 trabalhos em andamento. Vai com Deus. Né? O que eu vou fazer? Outras pessoas me pediram oportunidade, eu vou me reunir e vou abrir essa possibilidade. Eu não substituiria esse profissional porque eu acho uma sacanagem, né? Mesmo podendo pagar menos por serviço para uma outra pessoa que me procurou e foi muito bem recomendada, mas agora sim. Então eu tenho uma teoria assim, não nasci grudado com ninguém, né? Um profissional bom vai, outro vem. É isso. Aí eles acharam que eu ia fazer um drama. Não, fica, pelo amor de Deus. Não, tem coisas que eu vou fazer à noite, nas obras, à noite. Não é só pedir para que um trabalho específico seja concluído, porque é um detalhe, né? E já tem material, essa pessoa já conhece o prestador. E os outros, eu vou na ciência da DECA contratar profissional de lá, parte eu vou fazer e outra parte eu vou abrir oportunidade para outro profissional. Mas quase ninguém cumpre, quase ninguém não. Né? Poucas pessoas cumprem 100% daquilo que combinam na palavra quando não tem papel, quando não tem contrato. Então, vida que segue. Eu falo, mas você tem certeza disso? Absoluta.
Boa sorte. Agora aqui a gente cumpre o que promete. Aqui nós trabalhamos de forma correta. Eu estou dizendo isso porque todo mundo tem problema. Às vezes fala, o professor não tem problema, leva uma vida lá assim, assado, tal. Temos, todos nós temos os desafios. E como eu tenho uma intuição do caramba, eu já estava adivinhando que vinha alguma bomba hoje, já comecei o dia cedo, fui para lá, fui para cá, e já tinha até um plano, porque eu esperava essa postura, não agora, mas num prazo curto. Nosso querido amigo Thiago falando para eu fazer um Twitter, tá nos planos, querido. O Brás, muito bom vídeo, legal. Querido amigo Antônio, bom dia, mestre, desejando uma boa e segura semana. Você também, João Vinícius, querido aluno. Ótima semana, nobre amigo, pelo que percebo, tá tão confiável quanto o Timão, Mas nesse momento, se encontra aos 111 mil e não aparenta força para reverter. Pelo contrário, desenha uma figura de queda, fechando a perna do M. Seria isso momentâneo para subir com força? Até sexta, 115, 116? Sim, eu acredito nessa ideia. Que Deus ilumine a todos nós, querido. Então eu acredito. A gente vai, assim, sem falsa modéstia, né? A gente vai acertar o racional, que eu comentei, né? Putz, o Cartezinha apagou de novo os meus estudos. Eu comecei o vídeo com os estudos prontos, ele foi lá e ele apaga no intraday, mas vamos em frente. Vamos fazer os estudos de novo. Então, até para responder a pergunta do João, né? O que eu vejo aqui, João? Primeiramente, um triângulo. Ok? Foi acionado. Outro dia eu vi numa live a pessoa falando segundamente. Não foi a primeira vez que eu vi. Segundamente a dose, né? Aí não é exatamente equidistante, não é aquele padrão clássico dos livros, mas é possível interpretar essa movimentação aqui como um Três Rios, né? Então, assim, um teste de 112,465 provavelmente vai acontecer antes do fim da gravação, ou logo a seguir, né? Aqui é o pulo do gato, né? O ponto-chave que separa homens dos meninos. Professor, acredita que bate 112,465 até o fim da gravação? Acredito que sim, quase bateu. 112,370 agora há pouco. Então, eu penso que esse é o desenho que nós devemos ter materializado ali essa ideia. Eu não fiz, né, no último vídeo. Eu gravei domingo à noite. Eu não fiz aqui, eu não passei pelos comentários dos nossos queridos amigos. Deixa eu ver se está tudo certo com a gravação, porque ontem eu gravei um vídeo na madrugada, mas deu um probleminha no software. Aí não ficou bom. Deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado alguma coisa para... Muito bom. Não, acho que eu falei tudo. O nosso querido amigo Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Professor, apesar de morar em Minas, sou natural de Pirassununga, interior de São Paulo. E torço para o melhor time do mundo, Flamengo, com todo respeito aos outros torcedores. Meu grande amigo Emerson também é torcedor do Flamengo. Inclusive, nós fomos no estádio uma vez, aquela vez que o Arão fez o gol de cabeça, ele estava lá disfarçado. Eu falei, se você tirar sarro de mim aqui, eu vou te entregar. Já pensou no meio da torcida? Brincadeira, pessoal. Seguimos em frente, firmes na luta. Forte abraço, que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, assim será, querido. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo. Por favor, pode analisar os Iminas Y Duque Natura? Claro. Para agora, seja sempre bem-vinda.
Eu admiro muito. Assim, eu acho que os trabalhos que o Atlético e o Palmeiras estão fazendo e o Flamengo são fantásticos, assim, apesar de ser torcedor do Corinthians fanático, né? Fantástico, fantástico. Solange, ombro, cabeça, ombro. Não precisa falar mais nada, né? Configuração fantástica aqui para uma compra, subindo em 92. Y Duque, não é porque eu sou corintiano que eu vou, pô, o trabalho que o Inter fez alguns anos atrás, né? Fantástico. Agora é o momento do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Mas o Corinthians vem logo atrás. Neste momento, o Corinthians tem condições de trabalhar no mesmo nível desses três? Com certeza. Absoluta. O elenco é muito melhor do que no ano passado, por exemplo, né? Ou do retrasado, que esse time começou a ser montado no ano passado, mas tem condições sim de brigar. Tanto que eu acho que vai brigar esse ano com Atlético, Palmeiras e Flamengo pelos títulos. Não sei se vai ganhar. Eu brinco aqui que vai ganhar tudo, mas tem condições de brigar sim. Y Duque é um caso exótico, muito descontada a ação, então eu penso que é compra, a melhor opção do setor. Tenho consciência que há um M aqui em andamento, mas não creio que ele seja plenamente preenchido aqui embaixo, nesse caso. Pode ser uma trap, né, como diz o Stormer, uma pegadinha. Aí, queridos, temos Natura. Hoje o ponto alto vai ser o livro bege, 15 horas. Natura é uma candidata a ser trocada, mas me parece aqui um movimento de acumulação muito clássico, típico, né? Bandas de Bollinger mega justapostas, a volatilidade histórica ainda é alta, 3,37. Vamos avaliá-la quando o mercado estiver ali entre 115 e 116 mil pontos, provavelmente no fim dessa semana e início da outra. Perfeito? Olha o Lucas Mon, quem colocou aí para nós. Bom dia, professor, obrigado pelo ótimo trabalho, obrigado por alunos maravilhosos como você, Brás, César, João, Thomas, a Solange, o Marcos e toda a galera que está assistindo. Pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, aqui você é muito bem-vindo. O ETF QQQ que o senhor disse que não conhecia, segue o índice Nasdaq 100, muito bom, obrigado pela informação, querido. Aprendemos juntos aqui, é o quinto maior ETF dos Estados Unidos, olha que interessante. Poderia compartilhar sua visão sobre o gráfico XLK no semanal? Poderia. Desde já agradeço pelo conteúdo de alto nível. Vamos lá. Como eu digo aqui, o aluno é a nossa inspiração, né? Então sempre muito disposto ao trabalho, faça chuva ou sol, em prol da nossa comunidade. Olha, semanal barra elefante, compra. Está testando um fundo anterior, 14098, já rompeu. Então quem compra agora pega um movimento de inflexão. Simples e objetivo. Brás Rodrigues, muito bom vídeo. Você ganhou mais um inscrito e like maroto para você. Muito obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Ó, o nosso amigo César Paulo, de Brasília, torcedor do Fluminense. Fala, Wagner. Meu tricolor aplicou ontem a maior goleada de todos os tempos na Sul-Americana, mas não adiantou. Deixaram de fazer o dever de casa no Maracanã. Fred perdeu um pênalti nos acréscimos. E ontem ele fez muita falta, muita. Bem, pode analisar pra gente Fleury, Melli, par de 3 pra já. E Marfrig, olha a oportunidade ou armadilha. Bom final de semana, meu amigo. Eu tô lendo os comentários da semana passada, porque eu acabei não lendo na gravação de domingo. Eu tava lá na praia, nós mudamos, né, aqui pro apartamento recentemente, ainda tem alguns detalhes sendo feitos. Bom, o Marfrig no semanal encontrou uma região de suporte, aqui de maio de 2021, 14,64. Eu acredito que é oportunidade, ó, acionou o martelo e está cumprindo o repique, deve romper aqui e explodir. Eu penso que o Marfrig vai subir uns 30%, 40% em junho, então, portanto, compra. Ontem eu fui a São Bernardo do Campo comprar um sofá e também numa autorizada da Deca para encomendar umas peças, e ali na Lucas Nogueira Garcês está bem perto de inaugurar, está praticamente pronto um laboratório Pardini, muito bonito. Ação em tendência de alta, correção gera oportunidade, é um ativo que você está comprando tendência, acho que uma boa oportunidade.
Ele fala sobre a MELI 34, né? A MELI 34, Mercado Livre, na minha visão, um dos maiores descontos hoje em dia. Então eu entendo que é uma mega blaster compra, também com potencial de 30% a 40% para junho. Prova de fogo essa LTB, que está segurando o preço desde meados de maio. E vamos ver Fleury. O meu filho, quando fez teste de Covid em 2020, fez lá no Pardini, no Morumbi. Mas não estava contaminado. Eu fiz aquele teste da saliva do meu DNA, na época que ele achou que estava, né? E eu fiz também no laboratório Lavoisier, que tinha perto de onde eu estava. Eu entrei lá, paguei particular, aquele de sangue, e também não estava contaminado. Eu acho que nem eu nem ele pegamos. Minha filha também não. Fleury, entre Fleury e Pardini, o gráfico mais amigável é de Fleury. Rompimento de LTB, respeitando a média de 5, eu brinco que é o padrão do farol, né? Entre as duas eu preferiria Fleury, querido. João Vinícius, bom final de semana, querido mestre. Não sei qual é a mais difícil de analisar, se é o mini índice ou o Corinthians. Olha, o mini índice está complicado atualmente, viu? O Corinthians é fácil, é só colocar o time certo. Olha o time do Corinthians imbatível. Cássio, Fagner, João Vitor, Raul e Lucas Piton. Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano. Roger Guedes e William. Aí é para ganhar todos os jogos. Aí bota o Jô no segundo tempo para fazer um gol. Gustavo Silva para correr no final do segundo tempo. É só alegria. Aí ele fala de um Mastro Bandeira, né? Só qual a minha análise sobre isso? Que Deus siga iluminando. Em qual tempo gráfico seria que será? Seria que será é boa, né? Eu não vejo exatamente um Mastro Bandeira. Nem no diário. Não. Uma correção normal aqui no diário, aproximação de média e preço. Quase tocou o topo anterior e essa linha e a média de 21, está respeitando a de 5. Está um pouco abaixo, né, do ponto que a gente comentou, mas eu penso numa recuperação ao longo do dia. Talvez, né, acelere depois do livro bege. É uma possibilidade também. Ok? Que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço, querido. Seja sempre bem-vindo. Thomas Bolzão, olá professor, tenho observado que você entende que o código está na China. Sim. Tenho assistido muitos conteúdos relatando os problemas da China, aumento de desempregados, Banco Central chinês reduzindo os juros para estimular a economia. Esse é um dos drivers que eu acho que pode fazer subir estímulos econômicos e inclusive deixando de divulgar dados de fluxo. Se a China der ruim, o que na sua visão acontece com o Brasil? Aí cai. Né? O Brasil está intrinsecamente ligado à China. Os conteúdos são do Stormer, do Fernando Urich. Um forte abraço. Stormer foi meu professor em 2005, lá no Intercity de Moema. Tudo que o pessoal da LS faz lá, eles costumam me chamar. Quando teve o Super Traders, eu fui um dos convidados de honra. Quando reinauguraram a parte educacional, eu fui o convidado de honra. A marca Liberta. Vira e mexe, eles estão me convidando. Admiro muito o pessoal de lá, Bizi, Storm, Leandro Ruschel. Mas eu penso que o código está na China e vai fazer preço para cima. Aí é aquela história, né? É natural os profissionais terem visões diferentes, por isso que sai negócio. Small 11, a gente já comentou, então vamos aqui. Xangai vai se arrastando aos trancos e barrancos. Projeção de alta a curto prazo, Nikkei também. Nikkei tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Desde aqui de baixo eu comentava sobre o teste da CLTB. Quem sabe de hoje para amanhã vai ser alcançado esse patamar. E é uma simetria, querendo ou não, né? Comprida aqui a 27.580. Né? Máxima do dia 21 de abril. Minério de ferro, entre minério e petróleo eu compraria minério hoje em dia. Indubitavelmente, alvo lá nos $150. Para o curto prazo, semana que vem já. Aos trancos e barrancos o petróleo vai subindo, né? Amparado aqui numa linha de retorno, o petróleo Brent, o WTI também. Apesar do sinal de topo aqui, se ele perder o 114,15 em fechamento, pode realmente descer, porque
Tem o 115,56 logo acima, seria um duplo suporte que seria acionado juntamente com a média de 5. Ontem eu coloquei no Telegram um conteúdo que faz a relação dos títulos de 10 anos com a Bolsa. Muito interessante, leiam. Os médias estão cruzando-se em modo compra e há uma simetria em U nos Treasuries. Bolsa Americanas, índice Nasdaq, tem um W em andamento. Eu entendo esse movimento de curto prazo como um pullback nas médias e no eixo do W. Médias justapostas quase cruzadas aqui em modo compra, no caso do índice Nasdaq. O S&P não chegou, chegou quase a tocar aqui o eixo, não chegou a tocar as médias, elas já estão cruzadas em modo compra, tem amplo potencial de alta. E o Dow Jones, idem, uma configuração parecida. O Dow Jones tem um espaço até os 34.800 aqui no curto prazo, que é onde ele tocará essa linha alta. E é uma mistura ali de cunha com canal, alargamento, enfim. Tá mais para um alargamento, né? Porque é mais curto aqui o espaço, aqui mais amplo. O VIX em queda é uma boa. Eu falei em venda do VIX novamente entre 32 e 33 dólares para zerar 25, 26, bingo. Porém, tá parecendo que vai abaixo, ó, tem suporte a 25,51 e depois a 24,94, deve perder. E aqui um topo anterior 25,38 e descer talvez a 22, 21 dólares. Para quem está na posição, dá para ir zerando, realizando o lucro, né, surfando a operação, porque está apontando realmente para baixo. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, é um simples movimento aqui de reação, mas nada que indique uma inflexão ou alguma coisa do gênero. O EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, aproximação entre média de 21 e preço amparada pela média de 5. Reino Unido, movimento de alta também, eu não vejo nenhuma mudança de rota por causa dessa queda de hoje, né? Mesmo porque nem tem direção única na Europa, né? Por exemplo, a Bolsa de Paris testando um topo anterior e a média de 5. Há um triângulo acionado, é um padrão que tem potencial para jogar esse preço mais para cima. Eurostock 50, ó, triângulo rompido, pullback na média de 5. DAX, triângulo rompido, potencial de alta forte. E MME, fluxo para mercados emergentes, mais uma sessão de alta arrastada, mas vai subindo pouco a pouco. O fluxo para mercados emergentes, ele ganha reforço aí da reabertura da China. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele ganha áreas de alta, né? Nós temos um fundo anterior aqui a 102,352. Isso me preocupa um pouco, porque a gente tem uma venda no dólar. O dólar está repicando um pouco acima do que eu gostaria. O Bovespa em dólar está com cara aqui de mastro bandeira. E no caso do dólar aqui, a gente pode observar o intraday, né? Não é muito confortável essa movimentação. Está rompendo um triângulo, vamos ver como é que ele se comporta nessa região aqui de resistência. Ok, o mini índice, ele está abaixo do de quando nós comentávamos ali sobre uma possível entrada, mas agora, quem sabe sejamos diante daqui de um ombro-cabeção invertido, né? Com a neckline aqui em cima. Então, pelo menos ao 112, ele volta daqui a pouquinho, mas ainda penso que testa ao longo do dia 112,465. Tem livro bege, vai ter volatilidade à tarde, é o livro bege que vai decidir, de fato, a direção no curto prazo. Querido, saúde e paz a todos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Nos vemos aí nos stories do Instagram, quem sabe hoje teremos live por lá. Um grande abraço, valeu!